Bom dia a todos. Bom Olá, dia. Priscila. Bom dia. Dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Débora. E aí, Priscila, você vai me ajudar e também vai apresentar? Pois é, professor, estamos aqui para ajudar a moderar a sessão, também apresentar. Hoje, multifacetas aqui. Multitask. É isso aí. Joga no gol, se precisar, bate o pênalti e vamos para cima, né? Vamos Oi, lá. Ana, tudo bem? Quanto tempo? Bom dia, Luciano. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Bom dia, Tudo tudo bem. jóia? Bom dia, Débora também. Pois é, desde a banca, né, Luciano? Faz Faz tempo. E acho que aí, já quase 4 anos já, né? quase 4. Nossa, hein? O tempo passa muito rápido. Pois é, eu tava pensando, acho que foi dezembro de 21. Acho que foi isso mesmo. Nossa, faz tanto tempo assim. 21 ou 22. Agora você me deixou na dúvida, hein? Deixa eu pesquisar aqui. Porque se forem 4 anos, realmente é muito tempo. Passa rápido. É. Mas conseguiu fazer muita coisa desde daquele tempo? Ah, estamos, né, pesquisando um pouquinho aqui, aí dividindo um pouco com a docência. A gente É que vai. você já está na área acadêmica, né? Então, É, tô. quando dá tempo, né, Ana? É isso aí. Mas a gente não pode deixar, né? Agora, faz uns 15 dias que saiu um livro que tinha um capítulo, e aí a gente vai administrando os pratinhos, né? Sim. Tem. Mantendo os pratinhos rodando. É isso aí. Ó, nós temos aqui 4 trabalhos. É, Cada apresentação terá 15 duração de 15 minutos. minutos e mais 3 minutos de arguição. Aí a gente faz um bem bolado, em torno de 20 minutos para fechar. Então não precisa ter 15 minutos, se tiver um pouquinho antes, aí tem até uns comentários já para fazer. Quando faltarem 5 minutos para o término, sinalizarei no chat. Muito obrigado, Priscila. Professor, Aí eu vou ficar mal recebeu, acostumado. o senhor recebeu, né, um recado da administração que tem uma colega nossa que ela vai entrar um pouquinho atrasada, ela vai fazer a apresentação, vai ver as arguições e vai se retirar rapidamente, né? Porque ela está num evento institucional, né? Sim, ela vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É Pois é, A Joana Saturnino. isso mesmo. E viva a Então, tecnologia, né? É, graças a Deus, né, Ana? É isso eu aí. Que eu estava ainda falando. a gente não está em dois lugares ao mesmo tempo, né? É, Ainda não bom, conseguimos. virtualmente nós estamos até em É, mais de um só lugar. se for holograficamente, né? O, Nós temos, então, 4 trabalhos. A nossa amiga aqui, Joana, ela vai entrar às 8h30 e, e parece que até às 9 ela consegue ficar. Então a gente segue com. Aí eu não sei se vocês querem rever a questão da ordem. Tem uma disposição no site que é diferente, inclusive, da disposição da minha agenda. Eles É, mudaram ontem à noite, né, professor? então, eu tinha, porque eu geralmente coloco no Word para não ficar refém do sistema, mas eu vi que está diferente. Eu também vi. Eu coloquei aqui no chat para nós. É, Hum. meninas, se vocês não se importarem, posso começar. Aí ficaria o seu 128. Aí a gente tem que deixar o da. Pensando em 20 minutos, aí a gente deixa o da Joana em segundo, foi isso que você deixou? Na verdade, o meu tá. O dela tá em cima. Porque pela ordem que tava, o meu era o primeiro, né? Pela ordem que tava ontem. Mas tudo É, bem. aí se quiser, Ana, eu acho que também a Priscila fica. A Priscila vai ficar o tempo todo, então ela Eu não vou pode ficar o sair tempo da sala. todo. Ah, então pode ser a Ana apresenta primeiro, aí você fica ali de stand-by. Eu acho que pelo tempo, a gente deixa a. Será que a Joana é pontual? Que se ela for pontual, vai dar certinho para ela apresentar em segundo, e aí a gente segue com a Débora e contigo, pode ser?
Priscila? Para mim, tranquilo. É, Eu não sei se a Rosiane também entra. A Rosiane é a orientadora dela? Não sei se ela vai vir, professor. Não sei se ela está Essa semana ela está bem em sobrecarregada. atividades, né, internas Sim, lá no SEMEAD, né? sim, sim. Essa semana eu deixei. A gente estava com os buracos para tapar e eu deixei ela lá e vim para cá. Ah, Ana, Podemos? então pode. Então a gente segue. Débora, tá tudo bem para você? Desse jeito? Então fica a Ana, a Joana, a Débora e a Priscila. É até a ordem, mais ou menos, que eu recebi aqui. Só que eles tinham colocado a Joana primeiro, Priscila. Então eu tenho duas ordens aqui. Aí no Não, outro erro, você está professora. primeiro. Aí no outro você está primeiro. Bom, eu tenho alguns comentários. Se for necessário, depois eu mando aqui. Alguns comentários mais gerais e alguns comentários pontuais sobre os trabalhos. Algumas contribuições para fazer o trabalho avançar. Seja Perfeito. bem-vindo, Maurício. Eu vou fazer a apresentação, fico com vocês aqui na sala até as 9, depois eu só mudo de dispositivo, que eu Hum, continuo na sala, mas por outro dispositivo, que aí eu já vou estar a caminho também. Então, mas eu participo até o final. tá bom. Você consegue compartilhar a tela? Consigo, vamos lá. Tá bom, então vamos. Você marca o tempo então, Priscila? Ou eu quer que eu marque? Tá bom. Então, Deixa eu só pôr a apresentação aqui, peraí. lembrando que são até 15 minutos. Se fizer com um tempinho menos, aí eu consigo aproveitar mais os comentários com vocês, dado que é só um slot de 1h30 para 4 trabalhos. Perfeito. Então, bom dia a todos. Prazer em encontrar o Luciano, prazer conhecer, né, Priscila, Débora, Maurício. Eu sou egressa da IMB Morumbi, hoje aqui represento a Belas Artes, mas a IMB foi a minha escola, foi, né, onde eu conheci hospitalidade. E dando continuidade aos estudos da hospitalidade, o trabalho de hoje é sobre conhecer a hospitalidade sob a ótica dos visitantes da D23. Então, fazer uma análise qualitativa da experiência em grandes eventos temáticos. É um tema que não é o tema do meu doutorado, mas foi um tema paralelo que, como todos sabem, Beth gosta de nos desafiar aí com outros temas, além daquele do nosso objeto de pesquisa, e o que é bom, né, para a gente justamente conseguir permear aí em outras áreas. Então, a D23 é um grande evento, ele nasceu lá nos Estados Unidos desde 2009, na Califórnia, e pela primeira vez ele aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, em 2024. É um evento onde a Disney, né, então um grande player aí de mercado, usa para anunciar novidades, fazer ativações, venda de produtos de toda a linha deles, então todas as áreas que eles atuam, seja parques, hotéis, cruzeiros, o entretenimento e tudo que vem de novo, eles usam esse evento para divulgar. E lá nos Estados Unidos é um evento muito conhecido e quem é fã de Disney estava aguardando muito esse evento aqui em São Paulo para saber como seria e até como a gente vai ver mais na frente, a questão da cultura fã, do pertencimento, de poder se sentir parte desse universo Disney, tendo os anúncios aqui no nosso país. Nesse cenário dos grandes eventos, eu procurei trabalhar durante a pesquisa com a questão da experiência e da hospitalidade. Então, os dois motes de pesquisa incluíram a questão da mudança desse cenário de grandes eventos, onde, além de lançamento e venda de produtos, a gente tem também a construção de uma comunidade, a gente tem a questão da vivência e das experiências memoráveis, que ajudam e fortalecem nessa questão de pertencimento, nessa questão das comunidades, e vira basicamente um grande entretenimento, e a hospitalidade como fator de diferenciação,
uma vez que ela ajuda, né? E a gente vai ver isso durante a pesquisa, no decorrer do resultado, que a questão da hospitalidade, ela faz parte e ajuda a ter a visão de sucesso e a longevidade dos eventos. Então, o fato, né, da percepção da hospitalidade ajuda na construção dessa longevidade. Ela permeia todas essas interações, desde o momento da compra do ingresso até o pós-evento, até uma pesquisa, uma satisfação. E ela serve nesses grandes eventos, como o próprio Lashley traz, né? Não só como a questão da troca e da questão da hotelaria. Nesse cenário dos eventos, ela serve para acolher, servir, proporcionar bem-estar aos hóspedes, que nesse caso são os convidados. Eu já vou pedir desculpa porque tem alguns errinhos de digitação que eu acabei não revisando aqui. Então, com esse trabalho, qual foi o objetivo? Investigar a hospitalidade no evento, né, na D23, sob a ótica dos seus visitantes, identificar quais seriam os elementos que mais contribuíram para essa percepção positiva ou negativa, né, quando houve a falta da hospitalidade ou quando eles não identificaram que foi um momento de hospitalidade, bem como quais os aspectos que os participantes mais valorizaram, e capturar nuances e subjetividades que compuseram essa experiência de hospitalidade, com isso trazer insights para os organizadores, não só desse evento, mas como de outros grandes eventos nessa linha de personagens, do universo geek, que é uma das áreas que eu pesquiso também. E aí, compreender, né, quais são essas dimensões acaba sendo crucial para fortalecer essa relação entre marca e empresa, né, que oferece, para poder, de uma certa maneira, otimizar a satisfação do consumidor, e o consumidor satisfeito, a gente sabe que traz lealdade no longo prazo, principalmente nesse mercado de eventos, que a cada ano e a cada evento, eles precisam se superar e inovar. Então, quando eu conheço quais são os fatores que geram satisfação, principalmente quando se trata da questão da hospitalidade, eu consigo inovar e transformar essa experiência em satisfatória. Então, aqui um pouquinho, né, da fundamentação teórica, falando da hospitalidade, a gente estuda que ela é um conceito multifacetado e dinâmico, e essa compreensão sai da área só, perdão, de serviços, né? Então, ela começa ali na questão do acolhimento, abrigo a estrangeiros, tem um mote, né, que todo mundo, quando a gente fala que estuda hospitalidade, já associa a questão da hotelaria, mas, na verdade, a gente consegue ver, quando se estuda, que ela permeia aí diversos ambientes e vários universos, onde a gente passa a entender o hóspede como o convidado, seja de um evento, e o anfitrião como quem recebe, independente do local onde a gente faz essa recepção. E aí justamente, né, o Lashley traz essa relação entre hóspede e anfitrião, e a ética, todo o cuidado, tudo aquilo que a gente tem de pensamento, de cuidado, de gentileza, de orientação para receber esse hóspede durante o evento, durante o momento de relacionamento com esse evento, e como a gente estuda muito no programa, né? Quando a gente fala de hospitalidade, a gente fala de relacionamento entre pessoas, a gente coloca, nesse caso, dentro do grande evento. Então, ela não é apenas sobre o que é oferecido, né, o serviço, mas também como esse serviço é oferecido. E aí a gente entra na questão da atitude, do ambiente, dos cuidados que são levados em conta na hora de receber o nosso hóspede. Aqui o famoso quadro do Lashley, da dimensão dos domínios da hospitalidade. Então, quando a gente consegue
ter essa intersecção entre o domínio privado, o público, o social e o comercial, a gente tem essa experiência da hospitalidade, a gente consegue oferecer para o nosso hóspede a melhor experiência e, consequentemente, isso vai acabar tendo efeito lá no resultado. Trouxe um pouquinho da economia de experiência, mas eu vi que já estou nos meus 5 minutos, então eu vou passar mais para os resultados. Mas, assim, a economia de experiência é justamente quando a gente consegue que, dentro de um evento comercial, a gente consegue priorizar a experiência do nosso consumidor, ou, no caso, do nosso hóspede. Quando a gente fala ainda de experiência do consumidor, a gente está falando de como ele sente, como ele pensa, como ele age, como ele se relaciona. Ainda na economia de experiência, a gente tem a questão da autenticidade, reconhecimento, empoderamento e cuidado emocional, que isso também faz uma intersecção aí com a questão da hospitalidade autêntica e onde a gente consegue transformar tudo isso para o nosso hóspede. Foi uma pesquisa qualitativa, exploratória descritiva, usando a entrevista em profundidade, e tivemos 10 entrevistados numa amostra intencional por conveniência, a partir de um grupo do universo geek, de cosplayers, que frequentam grandes eventos, e aí a gente procurou ter diversidade, justamente para ter pessoas de vários locais e não apenas de São Paulo. Pegamos apenas adultos e não adolescentes ou adultos, ou crianças, né? A análise foi feita utilizando a metodologia da Bardan, de análise de conteúdo, e foram identificadas 3 grandes categorias: hospitalidade operacional de infraestrutura, interpessoal e emocional, desafios e oportunidades de melhoria foram os resultados da análise de conteúdo. Então, dentro da hospitalidade operacional e de infraestrutura, os principais pontos de identificação de hospitalidade foi comunicação visual, o check-in e a gestão de filas. Foi bem avaliado, então foi um ponto de hospitalidade, mas também foi um ponto que gerou críticas, portanto, insatisfação. Então, desde o check-in, na hora do QR Code, na hora da compra, a identificação lá dentro do evento, como a gente conseguia se locomover, se identificar nos locais, nos pontos de entretenimento. A gestão de filas foi bem feita, porém, em alguns momentos, a fila era muito grande e os colaboradores, os visitantes se sentiram desanimados, perdendo tempo neste momento. Então, teve um ponto de, ok, faziam uma boa gestão, porém, eram muito grandes e isso fazia com que eles perdessem tempo de visitação em outros locais, né? E aí, trazendo, então, para reforçar esse resultado, falhas na operação podem acabar afetando a experiência emocional do visitante. Hospitalidade interpessoal e emocional, a segunda categoria, então, aqui corrobora com o que o Jenkins fala da cultura fã, a interação entre os personagens e todos os que lá trabalhavam, então as pessoas falavam, realmente me senti na Disney, onde aquele mundo encantado tudo acontece, e eles identificam as nossas demandas. Trouxe a questão de senso de pertencimento e a questão do sentir-se em casa. Então, o acolhimento nessa segunda categoria foi muito bem identificado pelos visitantes, e aqui não teve sempre tem o que melhorar, mas os pontos positivos de hospitalidade que foram percebidos acabaram deixando aqueles que poderiam melhorar de lado e sobressaíram só os positivos. Já na questão de desafios e oportunidades, eles sentiram falta de uma comunicação de pré-evento, com dicas do que levar, de transporte e hospedagem e tudo mais, para quem é de fora de São Paulo. A gestão do fluxo de pessoas em horário de pico, então, perdendo muito tempo e ficando corredores muito cheios, eles identificaram que poderiam ter sido feito um controle nesse momento. E o principal ponto aqui que eles questionaram e sugeriram foi falta de assentos em área de descanso. Então, algumas falas
do tipo, eu ia comer, ia na praça de alimentação e não tinha lugar para todo mundo, ou estava com pessoa de idade e aí não tinha onde sentar. Então, foi um ponto aí que foi o mais criticado e onde eles mais perceberam a falta da hospitalidade nesse momento de descanso. Então, as considerações, né? A gente percebeu que a questão de tangibilidade, confiabilidade e responsividade acabaram corroborando aí com a questão da hospitalidade, porém, sempre, né, tem um ponto de melhoria, sempre tem aquilo que a gente pode responder. Eles identificaram, sim, a gente conseguiu identificar os pontos relacionados à hospitalidade, ao acolhimento, a relacionamento e atenção, porém, né, sempre tem aquilo que pode ser melhorado. E a limitação dessa pesquisa? Foi uma amostra pequena, apenas 10 entrevistados, por ser, né, pelo período, por ser uma qualitativa. Então, a sugestão é ampliar essa amostra, fazer um questionário, né? Então, trazer aí a pesquisa mista e também fazer o cruzamento, a comparação com visitantes de outros outros grandes eventos. Agora, em dezembro, tem a Comic Con Experience, em outubro teve a BGS, então a ideia é replicar esse mesmo estudo, porém agora com questionários e replicar a entrevista para participantes dos 3 eventos, e aí a gente consegue fazer, inclusive, uma comparação do que é percebido, dos critérios, né, e das categorias de hospitalidades nos 3 eventos. As referências utilizadas na apresentação. Agradeço e fico à disposição. Obrigado, Ana. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Bom, como você sabe que eu sou bem chatinho, eu vou te provocar aqui. Vamos lá. Ana, eu vou começar pelo final da minha fala. Eu escrevi várias coisinhas aqui, mas eu vou te provocar pelo final. O que diferencia o seu estudo de outros que analisaram qualidade de evento? Por quê? Pensa nessa reflexão. Você vê que todo o seu trabalho ele está centrado na qualidade do evento, em elementos da qualidade do evento. Aí eu vou te falar a minha expectativa. Eu sou um público-alvo do seu estudo. Não Tá. só eu, quanto os meus filhos. A gente. Foi por isso que eu entrei nessa linha, porque eu tenho objeto de estudo em casa, e a Beth me colocou nisso, falou, já que você tem, vamos embarcar. Mas é bom É, saber, tenho mais mas mais um sujeito de pesquisa. Você imagina, a ótimo. gente foi para a Europa, a gente chegou aí para a França só para ver a Disney. Eu gastei uma boa bala aí em euro só para ir para a Disney. Então, só que tem um detalhe: quando eu leio, o teu trabalho não fala comigo. Então, o seu trabalho tem que conversar comigo. Se eu sou o seu público-alvo, o seu trabalho tem que conversar comigo. Então, é, o seu trabalho ele concentra muito, e aí eu acho que talvez é uma questão de linha argumentativa, para grandes eventos. Eu acho que o seu trabalho não é sobre grandes eventos. O seu trabalho é sobre uma expectativa gerada. Você já fala sempre, você qualifica a tua amostra, você qualifica o teu perfil. Você falou, tenho em casa, eu sou um sujeito de pesquisa. Não é sobre qualidade de evento ou sobre grandes eventos. É sobre uma expectativa gerada sobre uma identidade, né, com relação a uma identidade com o evento. Então, essa expectativa, esse sentimento ficou pobre. Tá. Então, e você se concentra muito no caso, talvez, e esse é um erro que a gente sempre comete em pesquisa, ou é comum se cometer em pesquisa, de que o locus de pesquisa se torna a pesquisa. O que é esse locus? É o caso, é o sujeito de pesquisa, e não é sobre isso. Então, minha sugestão é que você realinhe essa linha argumentativa, a problematização, precisa se concentrar mais, eu acho que nessa expectativa do consumidor. Se assim, existe uma identidade, não é sobre fila, não é, também é sobre isso, mas você vê que você está lá com a sua última fala foi relacionada ao instrumento do ServiQual. Não deveria ser sobre isso. Deveria Uhum. sobre
Talvez é muito mais sobre marca, muito mais sobre identidade da marca do que sobre o serve qual, sobre a qualidade do serviço. Você nota que, e aí alguns probleminhas metodológicos. Fiz, se eu não me engano, uma entrevista em profundidade. Aonde está o protocolo? Aonde que está esse sentimento? Porque profundidade você foi lá e você. E aí, como é que você sentiu ao ver eu brinquei recentemente com uma turma de um MBA aqui. Você gastou milhares de dólares para ir ver um rato vestido. Como é que você sentiu vendo um rato vestido? Aí a minha filhinha do outro lado falou, aí eu quero ver o rato vestido, vamos lá de novo ver o rato vestido. Então, existe toda uma aura, né? Uma embalagem, por isso uma identidade. Então, o seu trabalho conversa muito mais com marketing de experiência, do que com qualidade de serviços. Então, essa talvez eu acho que ali no meio do caminho empobrece o seu discurso. Não sei se você entende. Entendi. Não, perfeito. Aí, nesse sentido, você tem que explorar melhor a literatura. Tem vários trechos que não possuem referências. Aí eu vou fazer até aproveitar que o nosso tempo aqui até a chegada da nossa próxima apresentadora para que eu possa aproveitar, viu, Priscila, esses 5 minutos, fazer umas considerações gerais, aí tanto para você quanto para a Débora, que daí eu otimizo as falas nos trabalhos. Qual que é alguns erros que todos os trabalhos têm ali, diferenciando em Grau? A introdução vende pouco o trabalho. Então, tem um dos trabalhos aqui que na introdução não tem uma referência. Então, você precisa vender um repertório. Por isso, até esse que é interessante, Ana. Pega o teu trabalho, como o de outros. O que eu quero ver quando eu leio um artigo acadêmico? Eu quero ver se você apresenta um quadro referencial mínimo que me permita compreender o quanto você conhece ou o quanto eu tenho que conhecer sobre o construto, sobre o campo de estudo que você está me apresentando. E as referências, elas são importantes para mim. Então você começa, e eu gosto muito do Creswell, quando ele diz que você começa por um gancho narrativo. O que é esse gancho narrativo? Ele é um primeiro parágrafo mais abrangente, aí eu colocaria no teu caso, aproveitando que você que está em pauta, falando de quantos investimentos, o quanto movimenta esse mercado de grandes eventos geeks, você fala, mas não tem. Lá no final tem a Comic Con, a BGS e tal. O que faz uma pessoa ficar um dia inteiro, ou em pequenos eventos, até foi por isso que eu te falo, ir lá só para ver cosplay? Porque esse é o seu público. Você imagina, não é só. Você vê como a identidade é tão forte, que se tiver um evento menor, um evento até meio tosco, mas tiver bons cosplays lá, o cara vai sair da casa dele e vai levar a família para ir lá para ver cosplay, para ver alguém imitando o original. Então, por isso que eu falo, é uma identidade muito forte e como o evento faz uso disso e como essas expectativas com relação a esse tipo de consumo pode interferir no campo da hospitalidade, como você falou, no teu campo de pesquisa. Então, a introdução, eu acho que, para falar no geral, vendam bem a introdução, porque muitas vezes o referencial teórico a gente dá aquele en passant. Mas a introdução geralmente tem uma página e meia. A gente lê com mais. O seu público geral vai ler com mais afinco, vai ler com mais atenção. Então, se você traz um gancho narrativo, apresenta os principais autores, ou apresenta o teu construto principal, e constrói a linha argumentativa a partir disso, apresenta o gap. Como eu disse, seu gap não é sobre qualidade de serviços, e sim, aí eu posso estar errado, viu, Ana? Mas aí você vê no teu artigo como é uma identidade de marca. Pelo menos eu leio, está gritando para mim que é uma identidade de marca. Visita o marketing brand, né? A questão da gestão de branding. Faz essa relação com a Disney, que é por si só, fala, né? Fala por si só.
A partir disso, apresenta o objetivo de pesquisa, justifica ela, aí sim vem para o referencial teórico, apresenta o quadro teórico. E aí um outro ponto comum a todos os trabalhos, cuidado com figuras. Você mesmo apresentou, e eu acho que pelo menos dois dos quatro, se não três dos quatro trabalhos, apresentam a mesma figura. Hoje em dia, principalmente por conta de IA, e eu tenho falado inclusive nas bancas que eu vou na AMB, vocês estão utilizando figuras de forma livre. Só que a figura tem direitos autorais. E com um robozinho eu posso ler diversos artigos na internet. Uma empresa e oportunista pode fazer isso e mandar uma mensagenzinha para você, até por golpe. Olha, Ana, você usou a referência do livro e tal, vamos te processar, você vai ter que pagar R$ 50.000, mas vamos fazer um acordo. Até em golpes, daqui a pouco a gente está sujeito. Por quê? Vocês estão usando de forma deliberada e livre figuras que constam ou em outros artigos ou em livros. Quando essas figuras estão ali já publicadas, elas têm um direito autoral. A não ser que você tenha autorização e tem que declarar isso, não usem. Então você vai ver ali nos trabalhos, tem um que, se eu não me engano, usa inclusive a figura em inglês, usou de um material em inglês, trouxe o material para dentro do artigo e nem traduziu, porque o correto é se as figuras, tabelas, todo o conteúdo dentro do artigo tem que estar na mesma língua do artigo. Então, para quem fez isso, tome um pouco de cuidado. E, Ana, espero ter te ajudado nesse sentido. Mas eu acho, e assim, você tem uma proposta de estudo boa que fala um público apaixonado, como eu. Eu quero ler sobre isso. Priscila, Não, desculpa, perfeito, Luciano. Eu oi. agradeço a contribuição. Na verdade, não justificando, né, mas antes de prorrogar o prazo, né, da submissão, aí eu, né, dei aquela corrida para entregar. Só que aí quando eu entreguei com 2 dias antes, aí veio a notícia. Foram prorrogados. Falei, agora que eu já entreguei, mas enfim. Mas eu acho que vale, claro, sempre é importante. A ideia é dar continuidade nesse estudo, e como eu falei, agora tem a Comic Con, então a ideia é ampliar, e aí já com essas sugestões, com as suas contribuições, e até fazer algo maior, né? Comparando tanto o BGS, e eu tenho objeto de estudo em casa, meu filho é cosplayer, e ele participa de grupos de cosplay. Foi aí que a Beth me colocou nesse mercado, né? E eu tenho outros estudos sobre o universo geek. Então, a ideia era pegar as palavras, né, ou onde, né, os visitantes identificavam que teve a hospitalidade. Mas eu acho que eu entendi o seu ponto e concordo com o que você Mas não falou em esquece, tudo. não adianta, a pesquisa qualitativa não é um N de entrevistados. Pesquisa qualitativa é profundidade, é Sim. sentimentos, a gente visa responder os comos e os porquês. Uhum, Então, você tem que ter um protocolo bem amarradinho, por isso eu falei, revisita categorias de base, né? Essas categorias a priori, e a partir disso você constrói um protocolo de entrevista mais redondinho. Aí sim você constrói. Priscila, eu, para não atrasar a sessão, a gente segue para a Débora, e se a Joana chegar, a gente deixa ela apresentar na sequência, tá? O que você acha? Combinado, Bruno. É porque Combinado. Vamos sim. senão a gente atrasa. Eu tentei aproveitar ao máximo para ajudá-la, mas a gente não sabe nem se ela aparece. Pois é. Débora, não, se você preferir, a Priscila apresenta primeiro, vai de você. Estou à disposição. Então vai lá. Você consegue compartilhar a tela? Consigo, estão me ouvindo bem? Então, sim. Estão vendo bem?
Sim, Débora, tudo ok aqui. Perfeito. O meu artigo, junto com a minha professora Sandra e o meu professor Haroldo de Sá, é o fluxo turístico internacional e a disponibilidade de serviços nos estados brasileiros. E aí a gente entra aqui no nosso eixo, né, de turismo e hospitalidade na competitividade em serviço. Então, o turismo internacional, que é o que a gente trabalha no artigo, ele representa uma atividade estratégica para o desenvolvimento econômico de países com elevado potencial de atratividade, como o nosso caso, que é o Brasil, né, que possui grandes riquezas, biodiversidade, Amazônia. Então, ele amplia as receitas cambiais, fomenta o empreendedorismo e gera empregos em setores associados. Então, ele é extremamente importante. O turismo internacional ele exerce impactos positivos também sobre a moeda nacional e ele traz um certo de equilíbrio na balança comercial, consolidando-se como um fator relevante para políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Eu vou só colocar o tempo aqui. A qualidade de serviço turística, ela também é determinante para a satisfação dos visitantes e a competitividade do destino. Então, a gente entende que o turismo internacional ele é importante e que dentro do turismo internacional, quando a gente olha para dentro do país, o que a gente pode fazer para atrair o turista internacional é satisfação, é ter um serviço de qualidade. Então, a gente vê um panorama no Brasil do turismo internacional. Em abril de 2024, a receita do turismo atingiu 620 milhões, que é um recorde histórico, né, no momento da pesquisa. Os gastos com turistas internacionais no primeiro semestre de 2024 foi 4,3 bilhões, então teve 4,3 bilhões investidos no país. A visibilidade internacional. Alguns estados, como a Paraíba, ela tem ganhado um certo destaque pelo crescimento de sua visibilidade internacional. Qual que é a pergunta central desse artigo? Qual é a relação entre os prestadores de serviços turísticos e o fluxo de turistas internacionais nos estados brasileiros entre 2014 e 2023? Então, a gente quer entender, existe uma relação, existe uma correlação entre a quantidade de prestadores existentes e os turistas internacionais? Aí, por isso, a gente vai analisar a correlação entre a quantidade de prestadores de serviços turísticos formalmente cadastrados no Cadastro e a entrada de turistas internacionais. Esse trabalho ele é relevante para compreender como a formalização e a estrutura de serviços influenciam a atratividade de destinos brasileiros no cenário internacional. Então, a literatura internacional ela já sugere que há uma correlação direta entre o volume e a qualificação dos prestadores de serviços turísticos e o sucesso dos destinos urbanos. Então, a gente tenta entender aqui no Brasil se isso também ocorre, né? Se é confirmado aqui no Brasil. Então, a análise entre a oferta formal de serviços turísticos e o fluxo de turistas internacionais contribui para preencher uma lacuna teórica e prática no campo da gestão pública do turismo no Brasil. A gente traz aqui na revisão da literatura um conceito sobre os prestadores de serviços turísticos, que eles são elementos importantes na estrutura do turismo, que eles são quem vai receber o turista, eles são quem vai trazer, de fato, o turista, porque é importante na percepção do turista ele ter um hotel de qualidade, uma comida boa para ele comer no restaurante, uma qualidade no atendimento dos próprios parques, né, que podem ser grandes atrativos. Então, a gente traz nesse conceito que os prestadores eles compõem uma rede complexa de relações. Então, para um destino ele ser realmente um destino importante, ele precisa que tenha um hotel de qualidade, um resort, alguma meio de estadia, né? E também uma alimentação, porque senão o pessoal, lá aquele país, aquela cidade é muito bom, eu gosto de lá, aquele atrativo é legal, mas o nosso hotel é muito ruim, como que eu vou conseguir? Não tem hotel bom. Então, tudo isso é interligado. Então, essa integração, ela é essencial para entregar a experiência completa ao visitante, para ele pensar num país, pensar numa localidade como um local bom para ele ir. E quais são os desafios que a gente tem hoje? Existe uma baixa cooperação entre os participantes da rede. Então, o hotel ele não entende que ele precisa dos meios de alimentação, não entende que eles precisam do meio de transporte, do agenciamento, do lazer. Então, acaba que essa baixa cooperação compromete a atuação conjunta do setor, dificultando uma abordagem estratégica e consolidada para fortalecer o turismo como uma atividade realmente competitiva. Então, para uma atuação mais estratégica, a gente tem que ter o turismo organizado, né? Que os prestadores sejam organizados em um lugar. Isso já foi formalizado, né? Segundo a lei número 11.771 de 2008,
denominada Lei Geral do Turismo, que ela estabelece diretrizes para a Política Nacional do Turismo e existe o cadastro de alguns prestadores no sistema Cadastur, que assegura a conformidade legal, promove a qualidade dos serviços e oferece benefícios e visibilidade aos empreendimentos regularizados. O turismo internacional ele é um motor importante, né, econômico para o Brasil, impulsionando receitas, e a gente traz que existe uma forte concentração, né, segundo a literatura, no turismo internacional. Então, a distância geográfica, fronteiras comuns e similaridade linguística influenciam a origem dos visitantes, enquanto a qualidade do serviço é um diferencial competitivo. Então, mesmo que um país ele possua uma língua diferente, se ele tiver uma qualidade de serviços, ele tem um diferencial competitivo, as pessoas que não entendem a nossa língua irão querer vir ao Brasil, né, para ver o que tem aqui de tão bom. Então, também tem as influências macroeconômicas, que é em relação à taxa de câmbio, à renda, ao custo das passagens aéreas, e a gente vê que tem uma concentração regional no turismo internacional aqui no Brasil. Então, em 2022, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul concentraram quase 87% do fluxo de turistas estrangeiros, evidenciando uma alta concentração nesses estados. Então, o Brasil é enorme e a gente tem uma alta concentração em alguns estados. Então, qual que é a história recente do turismo internacional do Brasil? Ele foi um aumento significativo de turistas na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos, né, em 2014 e 2016. Teve a pandemia da Covid-19 e as medidas de isolamento, que causaram um declínio drástico e impactante, né, na receita e no emprego no setor. Em 2022, com a reabertura e a vacinação, o Brasil ele recebeu 3,63 milhões de turistas, um aumento de 5 vezes em relação a 2021, mas ainda um pouco abaixo da pré-pandemia, né? E em 2023, o fluxo está voltando, né? Atingiu, então, 6 milhões de visitantes, retornando aos níveis pré-pandemia, quase 93%, e superando em 3% as estimativas da Organização Mundial do Turismo. Qual foram os métodos utilizados? Esse estudo ele é quantitativo e para analisar a correlação entre o turismo internacional e prestadores de serviços nos estados brasileiros de 2014 a 2023. Esse período de 10 anos foi escolhido devido aos dados no cadastro não estarem completos no período anterior. Então, a gente limitou para poder ter maior representatividade e dados mais completos. Ainda assim, a gente incluiu somente 16 estados, mais o Distrito Federal, porque são os únicos com dados completos. Então, 10 estados não existiam dados, com alguns faltavam algumas informações, como o meu estado, né, onde eu moro, Rondônia, ele não tinha a chegada do internacional dos turistas, então não tinha como fazer. E quais são os indicadores que utilizamos? Quantidade de chegadas de turistas internacionais por ano, estado, e quantidade de prestadores de serviços turísticos por ano, estado e categoria. Esses cadastrados no Cadastro, e são 15 tipos de prestadores de serviços turísticos no Cadastro. A análise estatística ela foi realizada pelo Excel e SPSS versão 2022. Foi realizado o teste do Shapiro-Wilk e identificou que os dados tinham uma distribuição não normal. Então, com isso, justifica-se o uso da correlação de Spearman para analisar essas associações monômicas, né? Aquelas que as variáveis variam na mesma direção. E como que foi interpretado esses resultados? Os resultados ele foi interpretado segundo o modelo de Cohen, 1992, em que o coeficiente de 0,10 é fraco, de 0,30 é moderado e dentro de 0,50 para cima é forte. E a significância estatística foi testada ao nível de 0,01 e 0,05. A análise dos resultados. A análise ela revelou uma concentração marcante do turismo internacional em determinados estados brasileiros, o que afirma um pouco o que a gente encontrou na literatura. Então, tem uma forte concentração nos estados do São Paulo e Rio de Janeiro, que são as principais portas de entrada de destinos consolidados. Teve uma queda bem acentuada em 2020 e recuperou. E estados que estão em crescimento: Paraná, Rio Grande do Sul, com desempenho expressivo, crescimento até 2019, uma queda em 2020 por conta da pandemia, mas ele teve uma recuperação mais rápida. E as regiões com baixo fluxo, que é Amapá, Roraima e Acre, com menor infraestrutura e atratividade turística. Ele teve um forte impacto em 2020 e ele reforça aquela questão de que os estados que eles são mais vulneráveis, eles têm menos infraestrutura, eles sofrem mais com choques externos. Então, todos esses dados eles corroboram com os estudos de Bandeira Tchau 2024. E aqui eu trouxe os dois gráficos, né, que está no meu artigo, que é o gráfico da chegada de turistas
e o gráfico por região. Então, a gente vê que a principal região é o Sudeste, né? Um elevado número de chegada de turistas, e a gente vê ali por estado, mostrando, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre os achados. Então, a gente vê que tem um crescimento expressivo, desculpa, nos achados. Então, a gente vê que São Paulo, Rio de Janeiro, eles realmente ali são os que estão com a chegada de turista maior, tanto que São Paulo ali, ele prevalece como maior em todos os anos. Então, regiões como o Norte, por exemplo, ela já tem, aqui onde eu moro, já tem a chegada de turista bem inferior, tipo assim, muito inferior ao Sudeste e ao Sul. Então, a gente vê que tem uma discrepância entre a chegada de turistas, não chegam no Brasil da mesma forma. Então, o crescimento expressivo a gente vê em agências de turismo, guias de turismo e alimentação, que são, a gente faz essa avaliação, né, sobre os prestadores de serviços. Há um crescimento expressivo nas agências, no guia de turismo e alimentação durante os anos. A expansão é mais evidente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os estados que tiveram uma expansão de prestadores de serviços turísticos maior. E, novamente, estados como o Norte, como Acre, Amapá e Roraima, registram baixo número de prestadores. Então, ele tem baixo número de prestadores e também tem baixo número de fluxo de visitantes. Então, a gente vai entender porque se existe uma correlação nesses dados. E com a correlação de SPIRMA, a gente entendeu que alguns prestadores de serviço turístico, eles influenciam na chegada de turistas internacionais. Tem uma correlação direta ali. Então, um exemplo aqui claro é o meio de hospedagem. Então, quanto mais meios de hospedagem tem, mais subiu o fluxo de turistas internacionais. Mesma coisa das transportadoras turísticas. E alguns não tiveram correlação, como o caso de espetáculos, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Então, a correlação de SPIRMA revelou relações significativas diferenciadas entre chegadas de turistas internacionais. Então, correlações fortes, como eu falei, guia de turismo, agências de turismo, transportadoras turísticas e meios de hospedagem. Esses prestadores demonstram relação íntima com o crescimento de chegadas internacionais, refletindo seu papel essencial na facilitação e suporte ao turismo. Correlações moderadas, organizadora de eventos, parques temáticos, locadora de veículos, acampamentos. Essa influência é relevante, mas secundária na acomodação de turistas internacionais, com aplicabilidade específica a segmentos particulares. Correlações não significativas, restaurantes e cafeterias, casas de espetáculos e centros de convenções, e algumas outras. Isso sugere que essas variáveis não têm uma relação direta ou expressiva com o fluxo de turistas internacionais no período analisado. Aí eu fiz uma correlação de SPIRMA também por região para a gente entender um pouco como cada prestador, cada tipo de prestador, né, tem uma correlação com a chegada de turistas por regiões. Então, a gente vê que o Sudeste, o Sul, eles são mais expressivos. Então, se a gente analisa de forma só ampla, pode ser que a gente não consiga enxergar algumas nuances. Então, eu trouxe também aqui, e esse aqui são os prestadores obrigatórios. Então, a análise regional, ela revela variações também marcantes. A região Sudeste apresenta correlação positiva com agências de turismo e guias de turismo, indicando forte interdependência. A região Sul, ela mostra correlação forte com transportadoras turísticas, refletindo a importância de infraestrutura de transporte para regiões mais distantes. E tem correlações negativas significativas em prestadores com cadastro opcional, como restaurantes, parque aquático, casas de espetáculos, e sugerem que esses serviços não estão efetivamente integrados aos fluxos de turismo internacional. E aí, o cadastro deles são 15 tipos de prestadores, são 7 prestadores obrigatórios e 8 prestadores opcional. Todos os 7 prestadores obrigatórios apresentaram correlações significativas com as chegadas internacionais, validando a importância da formalização obrigatória. E os opcionais, somente 3 de 8 com cadastro opcional apresentaram correlações significativas, indicando menor integração com fluxos turísticos internacionais formais. A conclusão. A análise sobre a infraestrutura de serviços turísticos e o fluxo de turistas internacionais do Brasil revela alguns padrões e tendências. Então, quais são os padrões identificados? Uma alta concentração do turismo em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, que entra em conformidade com a literatura encontrada. O impacto da pandemia, que também trouxe aquela queda acentuada nas chegadas com a recuperação gradual nos anos seguintes, que também foi confirmado, não foi uma confirmação do que a gente identificou na literatura. Uma expansão geral
da infraestrutura turística, com destaque para agências, guias, meios de hospedagem e transportadoras. Então, esses prestadores, eles tiveram um aumento muito grande nesse período analisado. As relações entre oferta e demanda. Existiu correlações positivas entre o fluxo internacional e agências de turismo e guias de turismo. Teve uma correlação fraca ou negativa para parques aquáticos, locadores e restaurantes. Então, da mesma forma que a gente teve correlações positivas, onde o fluxo, da mesma forma que o fluxo aumenta, as agências de turismo aumenta, a gente teve também correlações negativas, onde o fluxo aumentou e os parques aquáticos diminuíram, ou os parques aquáticos aumentaram e o fluxo diminuiu. Então, categorias como restaurantes, cafeterias, bares e similares não mostraram correlações significativas no amplo, né? Eles mostraram com algumas regiões apenas. Quais foram as diferenças regionais marcantes? O Sudeste teve uma relação positiva significativa com agências e guias, o Sul uma correlação positiva com agência e transportadores, e outras regiões tiveram relações complexas ou não significativas. Quais são as implicações desse estudo? Necessidade de incentivar a infraestrutura e capacitação em estados menos visitados, promoção de equilíbrio regional e sustentabilidade do turismo internacional, e políticas devem considerar contextos econômicos e culturais locais. Então, tem que ver esses estados que tiveram menos fluxos turísticos internacionais e identificar como que pode melhorar, como pode aumentar. Então, esse estudo ele vai trazer, olha, a hospedagem, os guias de turismo são muito importantes. Então, vamos trabalhar nisso nos pequenos estados com menos fluxo. E quais são as perspectivas de futuro de pesquisa? Explorar fatores econômicos, culturais e estruturais que influenciam o turismo internacional, investigar estados com baixa atratividade para identificar barreiras e realizar análises comparativas pré e pós-pandemia para avaliar resiliência e políticas públicas. As referências bibliográficas e muito obrigada. Ok. Passou um pouquinho do tempo, Débora. Desculpe. Sem problema. Parabéns pela apresentação. Muito Eu obrigada. vou fazer alguns comentários rápidos e aí a gente passa para a Joana e conforme for no final eu retomo mais algumas falas para você. Mas você viu que algumas das coisas que eu já comentei, você também tinha cometido como erro. Então, você fez uma apresentação muito boa. Quando você pega a tua apresentação e eu leio o material, eu queria ver o que você falou dentro do material, porque eu acho o seu trabalho muito oportuno. Se você for pegar, e eu até comentei aqui enquanto você escrevia, é uma relação de ciclo virtuoso, serviços e atração de turistas. O que que vem primeiro? O que que a gente precisa fazer? Então, eu acho que a sua pesquisa, ela tem um impacto prático muito bom. Ela pode provocar discussões, inclusive, de políticas públicas. O que que eu te recomendo? Dar um passo para trás. Eu achei que a proposta ela é muito boa, fazer uma análise quantitativa, você tem dados secundários, só que tem alguns erros metodológicos. Então, primeiro ponto, naquele gráfico que você mostra, talvez normalizar os dados te permita maior comparabilidade. Porque o que você fala, comparar Rondônia, Pernambuco com São Paulo é desproporcional e sempre vai ser desproporcional. Se você normaliza os dados, você permite comparabilidade. Então, depois vê ali com o teu parceiro de pesquisa como é que você pode fazer isso. Você faz uma análise temporal, só que você tem dados muito pontuais. Então, o que que seria interessante? Fazer os testes, você fez o teste, só que em vez de só a correlação, fazer um teste pareado, usando, aí vou te dar como dica, mas você pode procurar outra técnica, o Kruskal-Wallis. Então, aí a Beth está aqui, eu acabei de ver a Beth. Qualquer coisa, você vai lá e procura o professor Paulo, da IMB, que ele te ajuda nisso. Ficaria maravilhoso o seu trabalho, digno de ir para um journal de alto impacto. Só que, do jeito que está cheio de problemas. Então, o congresso é feito para isso mesmo, para que você melhore. Então, você imagina, a sua ideia, eu acho que é extremamente relevante e traz um impacto bom. Se fizer esse comparativo, depurar essas informações, normalizar os dados, fazer a correlação, que correlação não é significância. Eu não consigo estabelecer causa e efeito na correlação. Ele só é um indicador de que, como você falou, as duas variáveis caminham juntas.
E eu posso fazer o teste pareado para ver se ao longo do tempo, aquele fenômeno que é, e aí, como eu te disse, vai virar uma discussão de ovo e galinha. Será que os serviços geram a atratividade ou a atratividade promoveram os serviços? Tem uma discussão riquíssima que você pode fazer por local, aonde, com dados secundários ainda, ver o nível de investimento, estabelecer uma discussão, o teu trabalho fica digno de um... Olha, eu não sei, aí eu não sei se eu estou superestimando, mas eu acredito que você tem um ourozinho na mão, tá bom? Obrigada, Aí, agradeço. se sobrar um pouquinho mais de tempo, depois a gente pode ainda bater um papo ao final. A gente passa para a Joana. Eu espero ter contribuído contigo, Débora. Agora, Demais, muito as outras obrigada. falhas normais. Tranquilo, obrigada. Revisita a literatura. Não adianta vocês trazerem uma introdução sem um repertório, sem dizer da onde você vem. O leitor quer ver isso. O leitor quer ver quem você está baseado, quem ajuda eu a entender o campo de pesquisa. Então, trazer um pouco do estado de arte e operacionalizar ali os construtos. Joana, te aguardamos aqui, minha filha. Aí, como você demorou um pouquinho mais, a gente passou na frente, senão a gente perde a sessão. Certo, obrigada pela espera. Bom dia, pessoal. Deixa eu só ver aqui se eu consigo. Ó, a Priscila vai controlar o seu tempo. Quando der 10 minutos, ela coloca no chat que você só tem mais 5 minutos. Tenta cumprir com o prazo para que eu possa fazer algum comentário sobre o seu trabalho, tá? Aí, na sequência, a Priscila acabou se sacrificando, ficando por último, mas é minha parceira aqui, ela entendeu. Ela não podia fugir de mim, né, Priscila? Eu agradeço, pessoal. Vocês podem me sinalizar se estiver aparecendo? Tá sim. Só colocar em modo apresentação. Deixa eu ver se eu Não esquece consigo do tempo. tirar o zoom da frente. Foi. Tudo certo aqui, viu, Joana? Então, tá bom, gente. Muito obrigada pela espera. Eu estava em outra agenda, agradeço imensamente. Bom dia a todos. Meu nome é Joana Saturnino e hoje eu apresento a pesquisa intitulada Hospitalidade, Hospitableness e Liderança em Saúde, uma revisão sistemática. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Rosane Barcelo Marques e a orientação da professora Elizabeth Wada. Não passou. Peraí, gente. Muitas emoções hoje. Foi. Então, hospitalidade, hospitableness, vem sendo discutida na literatura como valores éticos e relacionais que fortalecem vínculos interpessoais dentro das organizações. No entanto, ainda existem lacunas nos estudos sobre como esses conceitos se articulam com a liderança, especialmente na área da saúde. O contexto organizacional da saúde apresenta desafios, como elevada carga emocional e constante exposição à vulnerabilidade dos profissionais, o que exige práticas de liderança diferenciada. Lideranças que focam no cuidado, no acolhimento e no suporte emocional são capazes de criar ambientes saudáveis e prevenir situações de exaustão, como a síndrome de burnout. Essas práticas relacionais não apenas promovem o bem-estar dos colaboradores, mas também fortalecem o ambiente organizacional. Dessa forma, a hospitalidade pode ser considerada para a construção da cultura organizacional mais humana, ética, capaz de responder às demandas emocionais profissionais no setor de saúde. Dessa forma, a pergunta de pesquisa para esse estudo foi como os estudos sobre a hospitalidade, hospitableness e liderança têm investigado as relações interpessoais no setor de saúde. Os objetivos foram mapear e analisar os trabalhos que abordam essa intersecção, identificando como os conceitos de hospitalidade e hospitableness se manifestam nas práticas de liderança e nos vínculos entre líderes e equipe em ambientes organizacionais da saúde. Esse estudo se justifica pelo contexto
desafiador da saúde, marcado por demandas emocionais e operacionais intensas, e pela escassez de pesquisas que conectem sistematicamente hospitalidade, liderança e bem-estar. Telfer, 1995, define a hospitalidade como um conjunto de práticas voltado a receber pessoas fora do seu círculo familiar, oferecendo abrigo, alimento e conforto. Camargo, 2004, amplia essa discussão, entendendo-a como uma prática humana presente em contextos domésticos, públicos e comerciais, marcado por acolher, alimentar e entreter. Já Batista, 2005, destaca o aspecto relacional da hospitalidade como uma interação que promove o reconhecimento e a experiência à utilidade. A hospitableness, segundo Telfer, 2000, refere-se à disposição pessoal e ética em acolher, pautada em atitudes de empatia, respeito, amabilidade. Aprofundando a compreensão da hospitalidade em ambientes comerciais, Lashley e Morrison destacam 3 dimensões interligadas: o social, o privado e o comercial. Social ocorre entre pessoas sem vínculos prévios, mas pode ser mediada por reconhecimento e reciprocidade. A privada, aprendida no ambiente familiar, onde se formam os valores que poderão ser reproduzidos nos contextos profissionais, e o comercial, praticado em organizações, podendo unir trocas econômicas e experiências humanas positivas. No campo da saúde, esse triplo enquadramento é relevante porque os profissionais atuam em 2 papéis: como anfitriões ao atender o paciente e como hóspede dentro da sua própria instituição. Essa dualidade reforça a importância de relações éticas, empáticas, respeitosas, essenciais para um ambiente de trabalho humanizado e saudável. Para Camargo, 2015, a hospitalidade depende mais das atitudes individuais do que as normas institucionais. Assim, por meio das relações interpessoais, atitudes acolhedoras e respeitosas fortalecem o equilíbrio e o bem-estar coletivo. Com relação à liderança, Base 1990 diferencia 2 estilos principais: a transacional, baseada em recompensas e punições, e a transformacional, que inspira, motiva e fortalece a confiança na equipe. A liderança transformacional aproxima-se da hospitalidade, pois valoriza a empatia, o reconhecimento e o cuidado com as pessoas. Uma liderança orientada ao cuidado pode promover o bem-estar psicológico e reduzir o estresse. Mello, 2004, acrescenta que a liderança relacional, centrada na escuta e na empatia, é o que mais contribui para o ambiente humanizado e colaborativo. Segundo o Ministério da Saúde, de 2012, o estresse é uma reação natural do organismo mediante as situações ameaçadoras e pode agravar em contextos de sobrecarga e autoritarismo e falta de reconhecimento. A síndrome de burnout pode ser marcada por exaustão emocional e até perda de sentido profissional. Diante desses desafios, é fundamental que as lideranças tenham ações de hospitalidade em ambientes de trabalho, baseada em empatia, escuta e acolhimento. Esse tipo de liderança fortalece os vínculos, reduz o estresse e promove culturas organizacionais mais humanas e saudáveis. Assim, a hospitalidade une a liderança, unindo, né, a liderança relacional, torna-se essencial para o bem-estar e a prevenção de adoecimento nas instituições de saúde. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de identificar pesquisas recentes sobre a hospitalidade, sobre a temática investigada no setor. A coleta de dados foi feita em junho de 2025, no portal CAPES. As expressões de busca foram liderança relacional, liderança em saúde e apoio ao funcionário, usado em inglês. Inicialmente retornou 169 artigos. Filtros foram aplicados, como idioma inglês, ano de publicação 2023 a 25, acesso aberto e revisado por pares. Após a triagem inicial, foram selecionados 34 artigos para análise detalhada, dos quais 17 foram excluídos por abordarem temas como jornalismo, educação, política. Assim, a amostra final constituiu em 17 artigos que
formaram a base para análise e síntese, além de mapear a produção existente e identificar as lacunas na literatura. Aqui apresento os 17 artigos que compõem a base da análise desse estudo, organizado por autores, títulos e ano de publicação. Nessa tabela, apresento a síntese dos principais eixos identificados a partir da análise dos 17 artigos. Então, o primeiro integra a hospitalidade, hospitality e liderança, é evidenciado por RASO 2023-24 e SAL 2023, e demonstraram que as práticas de empatia, escuta ativa e respeito fortalecem o vínculo entre liderança e equipe e contribuem para o estresse e melhor engajamento. O segundo, sobre as práticas relacionais e éticas, como o TABACE, SNIT 2024, entre outros, destacam que o respeito mútuo, comunicação clara e corresponsabilidade ampliam o senso de pertencimento e promovem o bem-estar coletivo. Com relação à liderança responsável e justiça organizacional, os estudos evidenciam que a hospitalidade deve ser integrada a valores morais e cuidado mútuo, indo além das metas institucionais. A percepção de justiça fortalece o engajamento e a participação desses profissionais. Já os desafios e a vulnerabilidade na liderança em saúde, apontado por os autores, demonstrado na tabela, mostram que crises e falta de autocuidado aumentam o risco de burnout. Por outro lado, a comunicação clara e o reconhecimento das competências individuais ajudam a manter o equilíbrio emocional das equipes. Por fim, as contribuições para o bem-estar organizacional, também com esses autores aí na tabela, reforçam que as lideranças empáticas e colaborativas reduzem a exaustão emocional e fortalecem o engajamento dos colaboradores. Concluímos que essa revisão sistemática demonstra que a hospitalidade, hospitality e liderança estão profundamente conectadas, sendo essenciais para criar ambientes saudáveis, especialmente na área da saúde. Práticas como cuidado, escutativa, empatia e respeito fortalecem o vínculo, promovendo o bem-estar emocional das equipes. Lideranças que incorporam esses valores incentivam inclusão, diálogo e cooperação, reduzindo os riscos de burnout. O estudo contribuiu teoricamente para integrar hospitalidade e hospitality aos debates de liderança, mas ainda há limitações, como a seleção restrita de artigos recentes em inglês e acesso aberto. Para futuras pesquisas, devem-se explorar essas práticas em contextos variados e as instituições podem aplicar esses princípios em políticas e programas de formação de líderes, fortalecendo as competências interpessoais, emocionais e éticas. Essas são as minhas referências e eu agradeço. Muito obrigado, Joana. Vou tecer alguns Professor, comentários só aqui. vou me achar aqui, tá? Só vou me achar Tá. aqui, só um minuto. Eu não estou vendo vocês. Ana, aproveitando, eu coloquei aqui no chat, e Débora também no chat, os meus comentários, só que um pouco mais expandidos. Um mini parecer. Eu acredito que possa ajudar vocês, tá? Não sei se você Agora chegou a sim. ver aí, Débora. Aí tinha Obrigada, mandado vi também para sim, Ana. Luciano. Muito obrigada, recebi sim. Tá bom, é uma forma de contribuir aí com o trabalho de vocês. Agradeço. Joana, bem rápido, também já coloquei os meus comentários aqui, mas tem alguns pontos um pouco mais críticos que eu gostaria de poder falar, até para poder contribuir com a tua pesquisa. A sua proposta é uma revisão sistemática, então precisa revisitar ou dar um passo para trás por conta do protocolo de pesquisa. Aí, principalmente, se você quer publicar. Se é só uma revisão para você fazer, incorporar no trabalho, é uma coisa. Se você quer publicar, aí precisa ajustar alguns pontos que são mais importantes. Como você não estava na sala, eu vou repetir uma fala aqui. Principalmente para o teu trabalho, que é um trabalho de revisão, você tem uma introdução que não tem um artigo. Então, não sei se você entende. Eu preciso demonstrar, eu preciso apresentar um repertório mínimo para a minha audiência. E teu trabalho é um trabalho de revisão. Você imagina que a expectativa quando o parecerista, um editor vai olhar o teu trabalho, um avaliador. Opa, se ela fez uma revisão, ela tem um repertório forte o suficiente. Não tem nenhuma referência, se eu não me engano. Então, isso acaba falando contra o artigo.
Outro ponto importante é a string de busca ou as palavras-chave. Você nota que todo o teu repertório ele está em hospitabilidade, obstableness, eu sempre travo nessa palavra, e liderança. Primeira coisa, você tem que justificar liderança, porque liderança em saúde faz parte disso, não tem uma justificativa. E quando eu vou para a string de busca, você tem lá Relational Leadership, Health Leadership e Employee Support. Aonde que estão as palavras relacionadas ao campo da hospitalidade? Não tem. Se não tem, como é que você chega no campo de pesquisa? Então, qualquer parecerista ou qualquer auditor, ele vai olhar e vai falar assim, opa, tem que voltar para a prancheta, você tem que voltar para a mesa de trabalho, porque você não acessa um campo de pesquisa se você não colocar essas palavras-chave. E aí uma sugestão também, não adianta só ir no portal da CAPES. Minha sugestão, e aí quem faz isso com bastante tempo, para você ter uma ideia, é um dos primeiros trabalhos aqui dos nossos alunos, que é a revisão sistemática. Lugar comum é ir para o Web of Science e Scopus. Então, é via portal da CAPES, mas você tem que ir na Web of Science e na Scopus. Montar uma base, uma estrutura sólida e, a partir disso, deixar claro toda a lógica do trabalho e deixar transparente os critérios de inclusão e exclusão. Por quê? Aí vamos lá, ver se você entende. Com as suas palavras-chave, e sem isso, e só com 17 artigos, eu não consigo chegar nos seus resultados. Então, você tem que permitir, o que é uma boa pesquisa, né? É permitir, inclusive, replicabilidade. Então, eu replico e talvez até chegue no resultado que você chegou, mas talvez não é o resultado que deveria ter chegado com a tua proposta de pesquisa. Então, talvez um passo para trás seja importante. E aí eu deixei outros comentários aqui que talvez possam te ajudar. Mas lembra, principalmente no teu caso, uma introdução sem referências, isso vai contando muito contra o teu artigo. Olho para o método. É uma pesquisa de documentos. Então tem que estar muito claro todo o protocolo, como é que você fez, como é que foram as categorias, e isso garante você chegar nos resultados. Tá bom? Eu gosto muito, eu até deixo aqui para você, do Pollock e Berg. Depois dá uma procurada, é 2018. Pollock e Berg, 2018, revisão sistemática. É um artiguinho bem simples que ajuda você a revisar esse seu artigo, tá? Bom, é o que eu posso te ajudar neste momento. Agora, dado o tempo, e sem sacrificar a minha parceira aqui, Priscila, espero ter te ajudado também, Joana. Muito obrigada. Obrigada. Priscila, agora você, não menos especial, mas por favor, agora quem controla o teu tempo sou eu. Tá ótimo, Pro. Joana, você consegue descompartilhar, por favor, para gente? Sim. Só um minutinho. Hoje eu estou num computador que não é meu, aí já viu, né? Tudo acontece. Hoje Já é o dia que... descompartilhou? Ou Já, ainda já não, sim. gente? Já Já? descompartilhou. Hoje é o dia que você vai ver na prática Murphy. Tá ótimo, Priscila. Deixa eu ver Quando se der estou 5 tudo minutos, então eu te aqui. aviso aqui, tá? Tá ótimo. Bom dia a todos. Obrigada aqui por essa oportunidade. Nós levantamos aqui uma pesquisa referente à mensuração da hospitalidade em serviços, um estudo comparativo entre o Serviqual e o EEH. Nós fizemos num grupo de alunos, eu sou participante do programa de hospitalidade da EMB Morumbi, juntamente com a Michelle, o Edikel e o nosso orientador é o professor
Paulo Gonçalves e com orientação da professora Beth. Bom, o problema de pesquisa, né, e o objetivo, né, que cerne toda o artigo, né, ele traça de uma maneira bem simples, né, a comparação entre as escalas de experiência e hospitalidade de Serviqual para medir a hospitalidade em serviços, porque a gente percebe, né, que há vários tipos de prestação de serviços que precisam ser mensurados, né, de uma maneira diferenciada para trazer à tona, né, indicadores e também as experiências ali de cada stakeholder, né? Quando se fala um pouco na escalabilidade de experiência em hospitalidade, né? Nós temos aqui o autor Philip Zintal, em 2017, ele fala que a premissa seria o foco no cliente com os fatores elencados de convite, de cuidado e de conforto como indicadores para avaliar a hospitalidade. Quando aborda-se a questão do Serviqual, né, é uma escala já ampla, né, amplamente conhecida no meio científico, né, desenvolvida por Parasuman, Zeitel e Berry. Ela tem a proposta, né, de medir as expectativas e a percepção do serviço, né, para avaliar a qualidade e também pode ser aplicada à hospitalidade, né? Por que chegamos a esse estudo, né? Para que se perceba, né, ou que se evidencie qual seria uma das escalas mais adequadas para ampliar a compreensão da hospitalidade em serviços, né? Então, diferenciar o que já existe de escalas no mercado para adaptar a uma necessidade, no caso aqui do nosso estudo. Na fundamentação teórica, né, usamos aí, né, os autores seminais em hospitalidade, né, que falam principalmente, né, da relação entre anfitrião e hóspede, né, que é entendida como a questão mais importante, que é a questão de interação social, que deve ser presente em qualquer contexto hospitaleiro, né? Citamos aí Lashley, 2004, 2015, né, onde Lashley apresenta, né, os domínios da hospitalidade, né, falando com o social, onde refere-se às relações públicas e coletivas. Também ele aborda a questão do domínio privado, né, onde se analisa o ambiente doméstico, o ambiente pessoal, onde, né, os stakeholders se encontram, e a questão comercial também, né, que seria mais aí, né, Beth, o foco da minha tese, né, onde a gente vai avaliar a questão de prestação de serviços com fins lucrativos, né. Lashley também, se não me falha a memória, em 2017, ele apresenta e defende a hospitalidade genuína como valor que o ser humano deve se inspirar para atuar profissionalmente. Telfer, tanto em 2004 quanto 2015, ele destaca que a hospitalidade é uma ética, é uma virtude moral associada aí à generosidade, à benevolência, ao cuidado, mas também ele aponta que na questão, né, do domínio comercial também pode existir a hospitalidade autêntica e também ética, né? Voltando um pouco a Lashley, né, 2007, ele volta a aprimorar os seus estudos, né, e reforça que a hospitalidade é um fenômeno sociocultural, né? Então ele amplia um pouco aquela dimensão de domínio social, do domínio social para cultural também, onde que se vê através, né, do reflexo da sociedade, também a inserção das normas, dos valores, né, das ideologias.
daquele grupo, daquela comunidade. Lynch, em 2021, um pouco mais recente, né, aborda que há outros níveis também para se aprofundar, né, na questão da hospitalidade, né, como dito aqui, em institucionais e também no cotidiano. Pizan também um pouco mais atual, né, ele fala que a hospitalidade é um conjunto, né, um aglomerado de valores e expectativas que devem ser compartilhadas para que se ofereça serviços e experiências memoráveis. Agora, falando um pouquinho sobre as escalas, né, de hospitalidade que nós, nesse estudo, né, abordamos, né, foi com o propósito, né, de oferecer à hospitalidade diversos contextos de análise, né, para mensurar indicadores, né, de diversos contextos, seja no turismo, na saúde, na educação, na prestação de serviços, entre outros, né. Verificamos que as escalas, né, têm um método comum, que é o uso Likert, né, para mensurar o grau de concordância dos respondentes, né, e a utilização de vários métodos estatísticos, né, como, por exemplo, a AFC, análise fatorial confirmatória, entre outras, tá? E aí listamos algumas outras escalas, né, também usadas para medir, né, a questão de qualidade percebida, no caso de Host Scale, né, serviços em evento e festivais, no caso aqui é Event Qual, a R Qual, né, focando um pouco mais nas características em hotelaria, a Dinner Service focando mais especificamente, né, em restaurantes, a reserva também foca em indicadores, né, de qualidade para hotéis, resorts, né, o T-Qual ele foca em serviços turísticos, né, Road Service ele foca numa adaptação do ServiQual para momentos, né, para o setor de entretenimento e férias, propriamente dito. E o Case Serve, né, foca na mensuração da qualidade de serviços em cassinos, né? E um dos nossos objetos de estudo é o ServiQual, que fala, né, de uma maneira mais abrangente em qualidades em serviços num espectro maior. O método da pesquisa, ele foi, como já falamos, né, no próprio nome do artigo já é proposto, né, é um método comparativo, né, e aí a gente traça um pouquinho do histórico, né, que a questão do método comparativo, ele foi aí originado lá na antropologia, né, para discutir a comparação com o outro, a diferenciação de valor com um par, né, e que essas categorias, elas assumem, né, a história da espécie humana, né, a questão da comparação para você escolher algo. E também, né, estabelece paralelos, né, para analisarmos aí semelhanças e diferenças entre questões, né? Quando se utiliza essa questão de pontos de comparação, né, nós identificamos semelhanças ou diferenças significativas, né, para que a gente consiga compreender melhor o objeto de pesquisa e tomarmos decisões mais assertivas, né? E aí, dentro dos nossos estudos, nós vimos que na sociologia, né, ela foi uma ferramenta essencial para construir o conhecimento na área, né? Para explicar e para também generalizar. Aí vamos falar um pouquinho das escalas. Deixa eu ver aqui no chat. Ok, professor, obrigada. Nas escalas, né, a gente analisa a primeira, que é a EH, né, que ela avalia 3 fatores: convite, cuidado, conforto, essenciais para a experiência do cliente, né? Percebe-se que é uma metodologia rigorosa, tá?
onde foram avaliados 848 questionários aplicados em diversos tipos de organização, tanto em hospitais, em feiras, em restaurantes, em hotéis, tá? Foi usado, né, como método estatístico algumas análises fatoriais, tá? O que identificamos, né, como ponto forte, a diversidade amostral e a validade estatística, e, por limite, né, destaca-se para uma maior visão dos clientes do que os anfitriões. A gente aqui também, opa, não está mudando aqui, mudou, né? Eu trago aqui uma amostra, né, da escala da experiência da hospitalidade da EEH. Depois, se vocês quiserem se aprofundar no artigo, nós discorremos um pouco mais sobre a estrutura dela. E aí, vamos falar sobre a escala cervical, né? A cervical, ela define a qualidade do serviço como a diferença entre a expectativa e a percepção. Então, eles fazem até uma fórmula, né? O Q de qualidade menos o P de percepção é igual, né? P de percepção menos o E de expectativa. Ela nos apresenta 5 dimensões consolidadas. Tangível, que é a aparência e uma estrutura física. A confiabilidade, que é o cumprimento das promessas, a responsividade, que é a prontidão e a agilidade, a segurança, né, que seria o conhecimento, a cortesia, a credibilidade, e a empatia, a atenção individualizada. Na metodologia, só para levantarmos aqui, foram iniciados com 97 itens e foram refinados por 22, né? Foram, como título de curiosidade, né? Essa escala ela foi testada com 1.000 consumidores, né? E houve uma alta consistência interna. E aí verifica-se, né, que atualmente possui ampla aplicabilidade, né? E pode ser adaptável a diferentes setores também. Limitação, né? Ela depende do modelo e da expectativa, né? Por não poder captar os aspectos emocionais simbólicos aí do serviço. E aqui temos mais detalhamentos aqui da escala, se quiserem se aprofundar o artigo, ele redige bem sobre isso. E aí trouxemos a análise comparativa. O que achamos aqui, né? Na EAH, né, ela aborda com propriedade a experiência emocional do cliente, baseada no convite, no cuidado e no conforto. Já o foco da cervical é só a qualidade percebida entre as expectativas e a percepção, e ela só enfatiza os aspectos técnicos, né? A questão das forças e limitações, né? A EH, vimos que possui um rigor metodológico, né, na sua estrutura, na sua concepção, e a cervical, ela é replicável, né? Mas as limitações, elas incluem aí as dimensões afetivas, que no nosso caso, né, ela não nos atende aí, né, na tese. Aplicações setoriais, né? Elas são úteis para avaliar a hospitalidade e também outros segmentos de serviço, né? Como resultados e contribuições, né? A escala EAH, ela tem maior rigor metodológico, é mais sensível às emoções, às avaliações em hospitalidades. A cervical, ela é confiável com as limitações, né, nos aspectos simbólicos e afetivos. Com relação à hospitalidade como fenômeno sociocultural, né? A hospitalidade, ela reflete características de ética, de valores, de crenças, é avaliada considerando hóspedes e anfitriões, né? Então, a gente viu que a cervical, ela não abrange essa população, né? Esse grupo. Na prática, né? As contribuições, né? Ambas as escalas, dependendo do contexto, são aplicáveis aí no aspecto da hospitalidade. A questão de limitações das escalas, né? E sugestões de aprimoramento, né? A gente já até reforçou um pouquinho anteriormente. A EH busca a percepção do cliente, né, negligenciando os anfitriões. Os desafios da cervical é que, como falamos, né, não se traz essa característica mais emocional, né?
as limitações, né? Conseguimos analisar que é necessário que as escalas considerem tanto a visão do hóspede quanto do anfitrião, né? No caso, para nós, especificamente em hospitalidade. E para pesquisas futuras, né? Que se deva incluir esse gap com uma aplicação longitudinal e enfoque em aspectos culturais e afetivos. Algumas referências. Agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. Em cima do tempo, vamos lá. Tem algumas considerações e também tenho aqui um textozinho que eu te passo, tá? No geral, você já escutou alguns dos pontos, que é a utilização de figuras. No teu caso, acho que você deu até uma regalada de olho quando eu falei. Tem uma figura que simplesmente é um recorte, lá você fala quadro, mas ela é um apêndice do trabalho de alguém. Então, toma um pouco de cuidado. Foi o que eu falei, uma IA pega ali o teu trabalho e fala, opa, tem algo errado aqui. E está na língua que não é a língua do artigo. Anotei aqui, Eu... professor. Oi? Anotei aqui. Não, esses pontos são extremamente importantes. Eu acho, e assim, o Paulo tem muito mais competência do que eu com escalas e com métodos quantitativos, mas você gerou uma expectativa no artigo que não foi atendida. Qual foi? Na hora que você traz aquele monte de escalas, a minha expectativa é que você faça uma comparação de todas elas. Aí você só compara duas. E aí eu começo a ler e você fala, tá, e aí? Aí você faz uma comparação que não é uma comparação, é meramente descritiva. E falta mais criticidade, falta mais reflexão ali, eu faria uma matriz. Então, eu estou entendendo que você está no meio do caminho. Então, é um trabalho que foi mandado para o evento científico para justamente escutar isso. Então, não escute as críticas como se fosse algo negativo a você. É para que você evolua. Eu vejo um trabalho muito promissor, porque a gente fica muito focado, principalmente na cervical. Aí você vê que as outras são variações dela. O que que eu noto? Talvez, e aí a Beth está aqui, depois você pode recorrer à Beth, que tem muito mais competência que eu. Existe de fato alguma escala que de fato sirva ao campo da hospitalidade, que nos permita entender algumas especificidades que talvez essa escala de serviços não capture? Você mesmo já levanta essa lacuna. Então, aqui tem uma rotina, né, ou um método para a construção de escalas, que esse é o primeiro passo. É pegar todas as escalas existentes, montar uma matriz de conhecimento, comparar elas, ver pontos de divergência e convergência, depois fazer um qualitativo para que você compreenda aí de fato no campo que expectativas, tanto foi o que você falou, tanto para quem oferta esse serviço quanto quem recebe esses serviços. Tem ali que não são mensuradas, não são capturadas, e aí você desenvolve a escala, que é uma coisa, que é uma rotina que o Paulo faz isso com o pé nas costas. Mas você imagina, você falou mestrado, isso é um trabalho de doutorado. Não sei se a Beth concorda, mas é um trabalho de fôlego. Se você conseguir, eu não sei se é a sua pesquisa de mestrado, mas se você conseguir fazer isso no mestrado, você está de parabéns. Não, professor, estou no doutorado. Se eu falei mestrado em algum Ah, momento. então eu li lá, não sei se eu me enganei, mas estava na sua tela de apresentação ou foi um outro aluno. É sua Meu pesquisa? título base é mestre, né? Ah, tá. Meu título Não, foi base, um. né? E dos autores também, né? Mas estamos aí no Mas é a sua caminho. pesquisa de doutorado, essa? Essa é a minha pesquisa de doutorado. Nós vamos Boa sorte. criar uma escala aí de qualidade para mensurar qualidade de serviços em luxo. Então, mas aí tem que procurar essas, mapear tudo que tem, inclusive na literatura cinzenta. Não fique somente na literatura acadêmica, porque é importante que, se você vai gerar algo para praticante, que você perceba, inclua talvez NPS e no limite, nem que seja para criticar, mas que seu trabalho dê conta do campo de tal forma que você compreenda o fenômeno pesquisado, que é a mensuração da qualidade em serviços de hospitalidade. Eu não sei se esse seria melhor descritivo, mas isso incorpora, inclusive, a literatura cinzenta.
De resto, faz aquela matriz bonita que o cara olha e fala assim: nossa, eu gostaria de ter feito isso. Aí, a partir disso, você vai sintetizar em um grupo de variáveis que, de fato, permitam mensurar aquilo que não está sendo capturado nesse momento. Então, você terá primeiro um trabalho de exploratório, depois um trabalho de validação dos construtos com o campo, e aí, provavelmente, é esse desenho que o Paulo deve estar fazendo. Esse artigo é assim, eu sei que você está no início, mas só essa parte de mapeamento já daria um ótimo artigo. Só que não pode ser meramente descritivo, tem que ter, de fato, um quadro comparativo das escalas e todas as escalas. Quando você, aí eu vou te dar uma dica. Se você não faz, não amostra. Porque se você não tivesse falado das outras escalas, eu não estaria falando aqui. Então, como você. Ah, essas são as escalas. Você fala, não, só vou analisar essas duas. Você gera um sentimento para quem está te lendo e fala, tá, então por que você me falou que tem as outras? Então você não escreve. Escreve assim de forma tímida. Existem outras escalas, todavia, esse estudo se concentra nestas que são principais e justifica isso. Para não gerar aquela. Opa, eu gostaria de ver que na sua apresentação está maravilhoso. Fala assim, ó, essa dá conta disso, essa dá conta disso, essa dá conta disso. Então você entende. Eu quero ver a matriz. Tá bom? Espero ter contribuído contigo também. Meus caros, a gente Ótimo, passou pronto. 5 minutos, Lu, eu mas posso dar uma palavrinha, por favor? pode, por favor, Beth. Olá, olá, bom dia. Desculpe aí quem eu não consegui assistir, que eu acho que foi Aninha. Da Débora eu consegui ver uma boa parte, Joana e Pri. Antes de qualquer coisa, Priscila e especialmente Lu, muito obrigado aí pelo suporte, apoio, leitura atenta que vocês perceberam que o Lu sempre faz, né? E sempre nos ajuda muito. E aqui, especialmente Luciano e Débora, nós estamos num ambiente SEMEAD, mas pesadamente vocês observaram que a Universidade Anhembi Morumbi diz assim: eu estou aqui, Aninha está na Belas Artes, mas é uma egressa nossa, é bom te ver também, Aninha, prosseguindo na discussão. Então, como eu tenho a satisfação e a responsabilidade de ser a coordenadora da área de turismo e hospitalidade no SEMEAD, as boas-vindas a vocês à edição deste ano. Aproveitem muito, 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 muito tudo que este evento tem para proporcionar, oferecer. O Maurício, que atende, né, a todas as maluquices que a gente inventa de participar. Então, aproveite muito também, Maurício. Parabéns aos autores, pelo menos aqueles que eu consegui ouvir. E, Aninha, fiz uma leitura transversal aí do seu trabalho. O Luciano já apontou tudo, mas, sobretudo, eu queria dizer que estamos em mais uma edição desse super evento, que é o SEMEAD 2025. Sejam mais que bem-vindos, aproveitem. E, Débora, é interessante você que está vindo de tão longe para apresentar o seu trabalho, como é bom ver a discussão se espalhando geograficamente aí pelo país, para que o gráfico de pesquisa não fique parecido com o gráfico de turismo, tá bom? Aquela barra gigante assim do Sudeste e depois, né, bem menorzinho nas outras regiões. Então, obrigado por participar, por trazer um pouco do seu olhar. E acho que, como o Luciano falou, assim, cada um de vocês. Aqui é um grupo de trabalho. Então, tomara que no ano que vem vocês consigam trazer os avanços, sabe, dos seus estudos. Afinal de contas, é uma comunidade, acima de qualquer coisa. Contem conosco. O Paulo, que foi tão mencionado aqui, viu? As orelhinhas dele já devem estar queimando, mas eu acho que essa troca, essa possibilidade, viu, Débora, de você falar: oi, Paulo, o Luciano falou que eu podia falar com você, então, por favor, vamos lá. E especialmente você, Débora, nessa semana acontece um evento muito controvertido na região norte do país. Eu sei que não é no seu estado, mas que passou a dar uma visibilidade um pouco diferente aí para a região norte.
E quem sabe no SEMEAD do ano que vem, já que você tem interesse aí, né, nos eventos e no fluxo de turismo, você não consiga compartilhar com a gente um pouco do que você possa descobrir a respeito de COP30, que fala tanto da sua região. Para você ter uma ideia, na Imbi Morumbi, a gente tem alguns alunos que vêm de Rondônia morar em São Paulo para fazer seus respectivos cursos, o que também a gente aprende muito também, tá bom? Então, muito obrigada aí pela presença, Lu, pela leitura atenta, né, e por tantos comentários tão sistematizados já. E Pri, eu sei que eu vou te ver em outras sessões. No caso do pessoal de São Paulo, o abraço ficará para a partir de amanhã, que a gente começa com as sessões presenciais. Débora, se você gostar da experiência, fica também, né, a abertura de no ano que vem você se programar e estar presencialmente conosco aqui na FEA USP em São Paulo, tá bom? Agradeço imensamente, com certeza. Esse ano não deu para se programar, porque eu estou no final do mestrado, né? Minha defesa vai ser agora no final desse mês, então não consegui ir para aí. Mas ano que vem, se Deus abençoar, estaremos por aí. Ah, porque aí você já vai estar a um passo do consórcio doutoral, né, Lu? Que Olha é aí. muito legal no SEMEAD. Você vê que a Beth ela não perde nenhuma oportunidade. Essa é a Beth. Daqui a pouco ela vai viu, pelas falar, o palavras. doutorado vem fazer conosco, né, Beth? Daqui a pouco Não, ela não fala, precisa ser conosco. Eu acho que nosso país ele precisa de muitos pesquisadores e também manifesto, viu, Lu, os agradecimentos pelo apoio ao Anderson, egresso nosso, que eu sei que ele está sim. trabalhando com você. Então, você percebe a dedicação dele, e quem sabe você consiga aí levá-lo a pontos aí, né, a mais alguns passos na vida e na carreira dele, tá bom? Obrigada. Sim. Gente, muito obrigada. Um ótimo SEMEAD, viu? Muito obrigado a todos Obrigada, também. Beth. Obrigada, Luciano. Até a USP. Estarei aí na Isso. quinta-feira. Amanhã tomamos um café. Priscila, Tá. muito Com obrigado pela certeza. ajuda, Tchau, viu? tchau. Professor, eu que agradeço Obrigada, a Pri. parceria. Um bom SEMEAD para todos nós, viu? Tá bom. Obrigado, Maurício, por nos prestigiar. Beijos. Beijo, Tchau. Maurício. Beijo, Tchau, Beth. tchau. Até Tchau, amanhã, tchau. Beth. Beijos. Até Tchau, amanhã. Tchau. tchau.